Lobas empreendedoras, um brinde à vida. Olha só, um pouquinho de água aqui pra gente brindar, mas é o suficiente para esse momento. Livro aqui, Mulheres Correm com os Lobos, na perspectiva, na visão do empreendedorismo e da vida cotidiana. A gente lê os contos, traz para nossa consciência aqui, para pensar, refletir sobre eles no nosso dia a dia. O que está acontecendo, o que já aconteceu, pelo que a gente já passou e o que a gente está passando, tanto no empreendedorismo como no dia a dia. A doutora Clarissa escreveu esses contos nessa perspectiva do olhar do conto real, né? Ela pegou vários contos no mundo todo, estudou muitos anos para escrever esse livro, que se tornou um dos mais vendidos no mundo, sendo que ele foi lançado e agora ele se tornou mais vendido de novo. Então, o tempo aí que passou 20 anos, ele continua no auge. E eu vou mandar aqui para Edith, que às vezes a live não aparece, né, para algumas pessoas. Eu já vou encaminhar aqui para Edith, a Tati já tá por aqui. Nossas convidadas, parceiras sempre do nosso círculo, pra gente bater um papo sobre isso. E quem tá por aqui, quiser comentar, falar um pouco sobre esse livro, sobre o que tá passando, quais os momentos, refletir junto com a gente, fica à vontade aí para fazer o seu comentário. Já vou chamar as meninas aqui, porque hoje seguimos aí no conto Sapatinhos Vermelhos, que é o capítulo 8 desse livro, e estamos na quinta armadilha, a tentativa de ocultar a visão secreta. A divisão. O que será que é ocultar a vida secreta? Vamos convidar as meninas para já começar. Tati. Tcharam. Oiê! Boa tarde. Bem-vindas, lobas maravilhosas. Tudo certo, sem eco, sem nada hoje. Já estava aqui com fone, qualquer coisa. Que bom. Bem-vindas. Seguimos aqui com o nosso livro, essas mulheres parceiras aí do nosso círculo, a Edith e a Tati. A gente sempre se aprofunda aí nos nossos conhecimentos, a gente faz uma reunião antes de estar aqui, um encontro, e, nossa, às vezes dá vontade de ficar o dia inteiro falando, porque a gente destrincha esses contos assim, nas palavras. Cada palavra ali surge muitos significados do que a gente está vivendo ou já viveu, e dá uma luz, né? Dá uma luz até para o dia ser melhor, para a sequência da semana ser melhor e dar clareza para a gente ver os caminhos que vai seguir. Se eu vou para a esquerda, eu vou para a direita, o que eu vou fazer? Então, esse conto traz, assim, muito guia para isso, muito guia desse autoconhecimento, né? E aí, não vamos perder tempo aí de começar já. E hoje já quero chamar a Edith para começar, porque eu disse hoje esse trecho bateu aqui profundo e olha que tava difícil de encaixar. E aí a Edith hoje vai ligar aí os motores e depois a gente já vai seguindo no bate-papo. Vai lá, Edith. Boa tarde a todas, terapeutas de saberes femininos maravilhosas. Esse trecho essa armadilha, na verdade, tem duas fases, né? Que é a tentativa de ocultar a vida secreta, que todas nós temos em algum nível, e depois a divisão, né? Então, é aquela mulher que tenta reprimir a self, como vem falando aqui, o self feminino dela, a alma, né, nos seus desejos, nas suas vontades, nos seus impulsos, né, criativos e tudo mais. Quando ela tenta reprimir isso, ela acaba sufocando a alma dela. E depois, para equilibrar, o que ela faz? Ela divide a vida dela, né? Ela acaba tendo duas vidas. Aquela secreta, né, que é essa da alma, e uma outra que ela cria
para tentar alimentar essa outra, essa primeira. É uma doideira, porque eu digo que essa questão de a gente ocultar é parecido com... Sabe aquelas coisas que a gente tem uma conversa mal falada com alguém? Digamos, eu converso com a Tuti, ela diz alguma coisa para mim que eu não gosto, mas ao mesmo tempo eu não tenho coragem de dizer a minha verdade, de me expor. E que pode ser dita de várias formas, não precisa ser dita de uma forma ríspida nem nada, mas eu posso me posicionar. Só que aí eu, com medo, eu tenho medo de perder a amizade da Tuti, eu tenho medo do que ela vai pensar, eu tenho medo de várias coisas. Eu não aprendi a dizer não, eu não aprendi a me expor, eu não falo com ela, eu não falo o que eu penso. E aí eu meio que coloco embaixo do tapete. Só que, gente, como esse capítulo vem falando, não adianta esconder embaixo do tapete. E como eu lido com a mente humana, né? Eu trabalho nesse nível de trabalhar com a mente humana, o que eu digo? Na hipnoterapia, isso vai tudo lá para o subconsciente. E o subconsciente é 95% de todo o conteúdo nosso mental. Então, esse conteúdo fica lá guardado. Não adianta você reprimir, porque isso vai aparecer de alguma forma. Você vai extrapolar de alguma forma. Eu vou. Se eu reprimir essa minha vontade de falar as coisas para Tuti, talvez eu seja ríspida com uma outra pessoa que não tem nada a ver. Quantas vezes isso já não aconteceu com a gente? Quantas vezes? Uhum. E é o que essa armadilha vem falando. É uma repressão psíquica, que nem vem falando aqui, na página 270, no segundo parágrafo, diz assim, ó. No momento da história, né, da menina, né, que ela meio que reprime os desejos dela para ela se manter lá na carruagem, para ela se manter naquela vida agradável, né, confortável. Aí ela aqui fala que esse é um dos episódios mais reveladores da repressão psíquica. Por quê? O voraz desejo da criança pela alma destrói as trancas do seu comportamento reprimido. Ou seja, os nossos desejos reprimidos, sejam eles, dizemos assim, vamos dizer assim, simples, como esse que eu citei agora há pouco, né, de não falar alguma coisa que eu tenho vontade de falar para Tuti, ou uma coisa mais séria, um casamento que você escolheu, qualquer coisa, uma religião, um trabalho. Essa repressão tem uma porta e ela tem uma tranca. Mas o desejo voraz de encontrar, de se encontrar, é destruído. Por quê? Porque de tanto eu reprimir, eu vou para outro viés, eu saio pela tangente assim, e eu vou procurar uma outra solução. E eu acabo destruindo a tranca daquela porta. Quando o ideal é a gente sentir, observar. O que é que eu quero fazer? O que eu preciso agora? O que eu gosto? O que me preenche? É isso que falta. A gente não consegue preencher esse nosso vazio com essas coisas que a gente vai procurar lá fora. Não adianta, porque eu discutir com uma outra pessoa, brigar, por exemplo, com a Tati, no lugar de ter falado para a Tuti, não vai resolver. Fica guardado. Não tem jeito, é com a Tuti que eu tenho que resolver. É bem assim, é igual uma panela de pressão. Ali, tá apertada, tá condensada, e as coisas lá dentro tá tudo acontecendo ali embaixo. Tá tudo ocorrendo. Chega uma hora que sai por tudo que é buraquinho lá da válvula. E é exatamente isso, é uma válvula. Você jorra todas as suas dores, toda a sua fome para qualquer lado. E é isso mesmo. Se você se aborreceu com alguém, você vai jogar no próximo. É como ela fala, né? A tua vizinha que nunca falou contigo, que gostava de uma tal cidade, que ela adora a praia, mas ela fugiu com o cara para morar numa caverna. São os extremos, a gente extravasa. Mas por quê? Porque por causa da fome, né? A gente vai calando, a gente vai guardando, a gente vai jogando o que ela chama de fundo do poço, né? A gente vai jogando no fundo do poço todos os nossos desejos, nossas vontades, para a gente continuar ali, naquele lugar que, por enquanto, é aconchegante. Mas aí entram os sinais. Caramba, aí quando esses sinais entram, descamba o nosso enredo, porque no caso dela,
seria a crisma, né? Um ritual de passagem e tal, que a velha queria que ela passasse. E aí, vamos, roupa nova, né? Você vai num casamento, você vai querer uma roupa nova. A mulher não gosta de repetir roupa, muito menos ficar, né, trocando lookzinho. Todo mundo fala, aquela blusa ela já usou, aquele vestido já esteve aqui. E aí vai justamente onde? Num sapateiro, no calo da garota. Ela vê o quê? Um objeto vermelho que remeteu símbolos, né? Aquele objeto era o símbolo de liberdade dela. E ela, eu quero. Aí vem a fome. Aí começa o rebuliço ali. Você precisa disso, você tem que ter isso. É isso que vai te dar movimento, é isso que vai vir a sua liberdade. E ela dá o jeito de esconder e ocultar esse desejo, o motivo de querer o sapato vermelho. Ela oculta, ela engana, ela tem a tal da vida dupla, que a gente vai discutir ainda, né? Então ela, olha, eu vou me crismar, beleza, mas fica aí distraída aí, que eu vou pegar esse sapatinho aqui vermelho, porque ele me dá liberdade, ele me dá movimento, ele traz a minha criatividade. Apesar dela descobrir no final que não traz nada disso. Não era a criação dela, não era o desejo dela original. E é isso exatamente que a Edith está falando. A gente vai guardando tanto no nosso baúzinho, nossos desejos, nossos sonhos, nossas vontades, a gente não sabe falar, que a gente foi criado numa sociedade muito mais, hoje, né, de séculos para cá, muito mais preparada para homens, e eu não estou levantando uma bandeira, só estou fazendo exatamente o que a autora discutiu aqui nesse trecho, porque tudo em relação ao sapato vermelho nesse momento da vida da garota, ele traz o sentido de passagem. Remete também à primeira menstruação. E aí, quando a gente menstrua, mulheres sabem muito bem disso, e por favor, mães, vamos romper esse padrão. Mães, tias, avós, primas, irmãs, vamos buscar romper padrões nessa parte. A gente vira para a criança e fala assim: agora você tem que se comportar mais, porque você não é mais uma criança. E se for uma criança como eu, que menstruou aos 8 anos de idade, você ainda é criança, gente. Essa criança é criança, ela não está pronta, como a sociedade patriarcal lá de 1900 e bolinha disse, que ela está pronta para casar. Que aos 15 anos ela já é velha, ela já é titia. Então são vários padrões que foram desenhando para a mulher, que fez com que alguns rituais de passagem dela, muito presente na vida do feminino, fossem tomados e fossem transformados, na verdade, como algo ruim. Há pouco tempo atrás, mulher menstruada, ela era proibida, por exemplo, de entrar na igreja, porque ela estava suja. Ela estava num momento de impureza da vida. Então, como que isso não atua no nosso subconsciente? Como isso não age na nossa psique? O que você guarda nessa sua panelinha, no fundo do seu poço, que ele está efervescendo? Que você vai jogando coisinhas e na hora de explodir, você vai para qualquer lugar. Você vai machucar uma amiga, que não tem nada a ver com a história. Você se aborrece com A, mas você briga com Z. Exatamente isso que a Edith deu exemplo de um mal entendido com a Tuti. É até uma forma da gente treinar. Agora, a gente ser mais autêntica, a gente realmente extrair de dentro de nós aqueles nossos desejos mais íntimos, para que a gente não estoure, né? Para que a gente não exploda. É esse tipo de exercício. Porque vai ter coisas muito mais sérias. Por exemplo, quando eu me casei a primeira vez, eu não queria casar. Eu não queria casar. Mas aí, como a sociedade, toda a família e toda aquela pressão dizia, não, o melhor é casar, você tá grávida, é melhor casar, e não sei o quê. Então, para não ouvir, aí, tá bom, vou casar. Mas isso me custou muito caro. Isso me custou muito caro. Quando eu poderia ter ido para o caminho realmente da minha alma, do meu coração. Aquilo que eu desejo. Como que ia acontecer? Ah, não, mas seria muito mais difícil para você se você não tivesse casado. Talvez sim, talvez não. Eu não sei, eu não experimentei. Essa que é a questão. A questão da menstruação, que nem você está falando, Tati, é uma coisa super, super pesada.
Quem de nós aqui não aprendeu que a menstruação é algo sujo, que é algo que não pode ser mostrado, que é algo que é isso, que é algo que é tudo negativo? Como Uhum. se eu estivesse com defeito. Pronto, menstruei, fiquei com defeito. Quebrei. É. Aí eu vivo a minha vida em função disso. Gente, eu lembro quando eu tinha mais ou menos uns 16 anos, eu tinha que trabalhar e pegar ônibus, trem e um monte de coisa. E tinha que caminhar uma meia hora, mais ou menos, para chegar no trabalho. Eu gostava muito de calça branca. E vocês já imaginam. Estava menstruada, manchou a calça, e uma amiga minha não me avisou. Ela falou assim, gente, eu não te avisei porque você ia ficar louca. Porque já conhecia meu jeito. Mas por que eu ia ficar louca? Por causa dessa ideia que colocaram em mim. Isso é feio. Você tá Uhum. doida? Como se eu fosse anormal. Como se eu fosse um alienígena. Ai, não, eu sou a única pessoa que menstrua no mundo. Os homens não sabem, entendeu? Ninguém sabe. Você, ó, isso aí é secreto. Guarda É. isso dentro de você. E é que minha Tati estava falando, isso vai ficando guardado, isso não desaparece, gente. Enquanto a gente não aprende a lidar com o que é verdadeiro em você, isso não desaparece. Vai explodir em algum momento. E vai explodir para o lado errado. Uhum. Agora que eu aprendi que a menstruação é uma coisa supernatural, como que eu aprendi? Tem que estudar. Tem que procurar informação. Fala, se eu menstruo, outras mulheres menstruam, e por que que todo mundo vê de uma forma negativa? Vai atrás, procura informação. Não fique parada esperando. As coisas não vão acontecer se você não fizer por você. Não tem quem faça. Eu posso até, a gente está até aqui falando para você de naturalizar isso, sabe? De humanizar os seus impulsos, a sua criatividade. Tudo que acontece com você é natural, é normal, é selvagem. Só que se você mesmo não for, se você não tiver interesse em saber, tudo bem, não tem problema nenhum, né? Porque cada um está no momento que precisa estar. Mas se você tem algum desejo aí dentro de você, vai atrás. Não aceita entrar nessa carruagem e ficar lá para sempre. Sabe? Faz o seu sapatinho na mão mesmo. É a construção à mão, sabe, da sua vida, da forma que você quer viver a sua vida. Porque se você reprime, é isso que a gente estava falando, vai explodir. Ou, Uma hora vai. pior ainda, hã? Uma hora vai explodir essa panela de pressão. Vai. Ela dá o exemplo do pneu aqui, né? Mas é isso que acontece. E outra coisa, se você tem interesse em saber mais, dá uma lida nesse livro. Isso aqui é o manual da mulher. Eu digo que é isso. É o manual da mulher. Sabe quando você compra um carro? Você compra um carro, e aí um dia o carro para na estrada. Ele parou na estrada. Aí você fala, caramba, o que aconteceu com o carro? Por que ele parou? Tá com combustível, tem óleo, tá com pneu normal. Você só vai naquelas coisas que você conhece. Mas aí tem mais elementos dentro de um carro para ele funcionar, que você precisa conhecer, para que você não fique na mão. É isso que acontece nesse livro aqui. Esse livro é um manual de coisas que você tem, coisas que você é, só que você não sabe que tem alguns elementos aqui que pode estar prejudicando você, que você está sofrendo as consequências e você não sabe de onde vem. Esse livro mostra. Ele mostra para, nossa, mas não é que eu estou passando por isso? Estou passando por isso aqui. Aí ela dá uma solução, ela mostra como você fazer. Mas tem que ser você. É você que tem que ir atrás. Porque no caso do carro, você pode ir atrás do mecânico e você vai pagar por isso. Só que você não vai aprender nunca. Você não vai aprender nunca. E se você não fizer uma movimentação ali de aprender a lidar com o carro, você vai ficar na mão algumas vezes. E a gente não pode ficar mais na mão. A gente não está mais na época de ficar na mão. Sabe? Sem saber o que me constitui. Do que eu sou feita. Quais são os elementos aqui dentro que estão entrando em conflito, que precisa de ajuda? Mas eu não sei nem que elementos são esses. Esse livro é manual.
Por isso que é super, super importante a gente procurar conhecimento, autoconhecimento, saber como que a sua mente funciona, saber como você funciona. E tem um detalhe aqui mais interessante que fala assim, se você procurar uma forma mais cautelosa, ela fala em outras palavras aqui, né? Eu vou até ler. Concluímos que quando se abre um pouco a porta para o reino da sombra e se permite que vários elementos saiam aos poucos para que nos relacionamentos com eles, que descobramos o uso para eles, que negociemos com eles, podemos reduzir a chance de sermos surpreendidas por ataques e explosões inesperadas dali provenientes. Uhum. E é o exercício que eu estava falando aqui, né? Vai exercitando aos pouquinhos, abrir essa porta para que vá saindo esses elementos. Então, uma coisa mal falada dentro de casa, você pode ir exercitando e já ir falando alguma coisa, sabe? Aquilo que a sua alma está querendo falar mesmo. Porque se você reprimir, a gente já falou aqui, vai explodir por um lado errado. E você vai sofrer as consequências. Ninguém mais vai sofrer as consequências. Uhum. Não vai ter jeito, né? E eu fui anotando aqui nos post-its, agora enquanto vocês foram falando, fui colocando aqui para contextualizar a história toda. Mas a Tati estava falando dessa questão do patriarcado, de como foi construindo isso, e tem total influência na forma como a gente se comporta hoje, ou a gente se comportou lá quando entrou num casamento, num relacionamento, num trabalho, etc, né? Por quê? Eu até anotei aqui que semana passada o Iago estava assistindo Game of Thrones lá, aquela nova versão, antes do Game of Thrones lá que fizeram o lance, começou agora essa nova série. E lá, o que que tem? É uma série que não é uma mistura de mundos, uma história assim, não é nada recriado de alguma época, né? Mas o que são os reis? São reis homens e a mulher, ela não pode ser rainha, né? Então tinha até me chamou a atenção, porque eu não gosto muito de Game of Thrones, mas me chamou a atenção quando ele estava olhando, porque teve um conselho lá e o rei precisava de um substituto porque ele não ia mais ter filhos homens, porque a mulher tinha falecido. E ele tinha uma filha mulher. Então ele precisava indicar alguém para ser o substituto. E eles falaram que a mulher não podia ser a rainha. Então ela não podia jamais assumir o comando. Até um deles falou assim, mas ela é mulher, ela não pode. Então, como se ela não tivesse condições nenhuma de liderar um reino, né? E ali naquela história, a mulher ainda é obrigada a casar com os seus parentes para poder ter um filho que seja da mesma linhagem, do mesmo sangue. E a filha dele foi obrigada a casar, então vai ser obrigada a casar nos próximos capítulos com o irmão dele para poder ter uma sucessão de reis. Então, olha só, isso vem da nossa história, vem lá, a gente ouviu isso, a gente viu isso, a gente conviveu com as nossas avós contando essas histórias e vivendo isso, né? Muitas vezes que o marido saía para trabalhar e ela ficava cuidando, né? De 10 filhos. Esses dias eu fui na casa também da tia do Iago, ela falou, a minha mãe teve 18 filhos. Essa mulher teve 18 filhos dos 15 até os 30 e poucos anos, ela teve um filho por ano. O que ela fazia da vida? A profissão dela era cuidar dos filhos, né? Era criar um filho, criar outro filho, criar outro filho. Então, imagina esse conceito na nossa cabeça. Isso veio de uma hora para outra, né? Tanto que não faz, até anotei aqui também, faz 48 anos que a gente pode usar cartão de crédito. A gente não podia. Então, 48 anos era ontem. É muito, muito perto, não é uma mudança longa, né? Então, essa característica da gente vir trazendo isso, vem acumulando do aprendizado. Então, quando tu quer tirar essa vida secreta para fora, não é fácil, não. Não é delícia, porque tem todo esse histórico aí, que tu vai ser diferente de todo esse contexto. No momento que tu coloca a tua vida secreta para fora, os teus desejos realmente, o que tu realmente quer, né? Então, e a gente vai fazendo essas escolhas para poder se convencer, né? Eu faço parte daquela sociedade, realmente eu preciso, né? Eu me lembrei muito quando eu escolhi a minha graduação,
eu pensei, preciso escolher alguma aqui, né? Porque eu preciso fazer parte desse grupo que faz faculdade. Eu preciso dizer para as pessoas que eu estou fazendo graduação, seja lá de que a graduação for, mesmo que lá com 17 anos a gente não sabe nada do que quer da vida direito. E então tu entra e escolhe, porque tu quer fazer parte daquele grupo, né? Tu quer se sentir bem. Isso é o nosso, também a nossa característica humana, fazer parte dessa sociedade. Então, a mulher, quando ela tem que colocar essa vida para fora, vai deixando, que nem ela fala que a gente falou um pouquinho do pneu, que é como se tivesse uma bolha, né, fora do pneu ali, o pneu vai andando a vida toda, e chega lá uma certa idade e estoura esse pneu, de alguma forma, em algum lugar, ou seja, físico, né, acontece, seja uma dor, seja alguma coisa, ou ainda outras atitudes, perder um emprego, perder alguém, perder um relacionamento, alguma coisa assim, porque tá tudo tão guardado aqui dentro que a gente não tá bem, tá vivendo uma vida, vivendo o dia, né, passar e tudo mais, e realmente vai entrando nessas armadilhas, como ela fala nessa parte muito, ela chama das armadilhas, né? Vai entrando na armadilha que passa, porque tu não consegue colocar o que tu quer pra fora e vai mudando, né? Tem uma parte que ela fala, vou ver se é essa aqui que eu tava anotando. Ah, não era essa aqui, não. Não era essa. Não sei. Quando quem cria para pelo motivo que seja, a energia que chega naturalmente a ela é desviada para o mundo oculto a partir do que ela vem à tona, quando e onde consegue. Como a mulher percebe que não pode se dedicar abertamente àquilo que deseja, ela começa a levar uma estranha vida dupla, simulando um comportamento à luz do dia, agindo de outro modo quando tem oportunidade. Então, às vezes, relatos de mulheres que vivem então, a vida, conseguem viver um pouquinho da vida, às vezes chorar de verdade só no banho. Porque ela só consegue ter uma vida dela mesma quando ela está sozinha dentro do banheiro. Porque ela nem consegue dizer para as pessoas, não, eu vou ficar sozinha agora. Ela não consegue nem colocar essa limitação. Então, o único momento que ela consegue pôr para fora um pouco da angústia é a hora que ela está dentro do banheiro, que ela consegue chavear a porta, ir para baixo do chuveiro e chorar ali. Só que o resto dos dias ela tem que viver conforme é o andamento das coisas. Ela não consegue sair daquilo, né? Até que uma hora o pneu vai estourar. E aí a gente não pode deixar chegar nesse momento, né? Isso é a ideia dos nossos círculos. Acredito que quando a pessoa traz para a consciência, digo, não, vou ler esse livro mesmo, seja o primeiro capítulo, que já dá uma luz, ele já traz isso para a consciência, a possibilidade de fazer diferente, né? De não deixar o pneu estourar. Né, Miss? É isso mesmo. E aí tem uma... Agora lembrei, né? De quando... Você falando isso, Tuti, eu lembrei de quando eu me separei e eu meio que larguei tudo e fui morar fora do país. Essa é a questão. E as pessoas falam assim, mas oxe, o que deu na mulher? A mulher, ó, ela estava casada, ficou 20 anos casada. O casamento era maravilhoso, porque era isso que as pessoas falavam. Nossa, vocês eram casal? Nossa, gente, não tinha problema, tudo bem. Vocês compraram casa, compraram carro, olha os filhos que vocês têm, e não sei o quê. E, de repente, acabou o casamento, a mulher foi embora do país e... É essa a questão. É essa coisa de ter a vida dupla que chega uma hora e explode para um outro lado. E aí você foge do país achando que vai resolver o negócio, né? E não resolve. Por isso que é importante também a gente fazer terapia. Quem de nós aqui, de nós três, não fez terapia? Ou está fazendo? Eu tô É fazendo. terapia. Eu também. É terapia o tempo inteiro. É terapia o tempo inteiro, porque essa questão de a gente pegar e guardar e esconder isso que a gente está sentindo, tentando e tendo uma vida dupla, essa parte guardada, que aqui fala que fica na sombra, ela continua com você, ela não desaparece. Ela vai continuar. A terapia tem esse lado, né? Seja lá qual for, gente.
E eu me apaixonei pela terapia do feminino porque foi o que me tirou desse fundo. Porque eu estava num lugar que no capítulo passado era a nossa armadilha do cativeiro que te deixou no lado, totalmente depressiva. Essa daqui é aquela que explode, né? A gente precisa achar o meio termo. E precisa de muito autoconhecimento, como a Gislaine está falando, terapia é amor. Muito auto-amor, muito auto-perdão, para poder entender os meus desejos, aqueles que eu deixei abafado, que eu abafei na minha panelinha, e falei, não, agora não é o momento, não, só eu sozinha, então tá tudo bem, como ela mesma fala, né? Essas mulheres, com certeza nós já estivemos nesse lugar, e é normal voltar para esse lugar num pequeno descuido, num pequeno. Quando a gente se desliga um pouco, né, da atenção. E viram para você e falam assim: nossa, tá tudo bem? Você fala assim: tá bem. É a questão que, né, o que tá no invólucro tá bonito. Então o casamento tá perfeito, os filhos são lindos e bem educados e bem criados. A minha vida é um chuchu para quem tá vendo, porque as minhas dores e as minhas delícias só eu vou entender. Isso daí só cabe a mim. Então, a terapia vai me ajudar a ver isso, vai ajudar você a ver isso também. Então, você não precisa estar nos extremos, nem no seu rompante, explodindo para qualquer lado, tomando decisões que você vai se arrepender e, dependendo da intensidade, vai ser difícil o caminho de volta, né? Se reestruturar, se equilibrar e seguir, se descobrir, e nem tanto se apagar, ficar muito no fundo, porque a gente precisa voltar para respirar. Ela fala aqui a Edith estava falando, eu falei assim, gente, é tudo isso. A gente esconde nossas qualidades. Então, como ela fala, né? No fundo do poço da psique de muitas mulheres está a criadora visionária, então aquela mulher que, porra, no primeiro passo ela vai despontar, ela vai brilhar, vai ser a mulher, a empresária, a fodona, a astuta reveladora da verdade, a vidente. Todas nós somos um pouquinho bruxas, e isso tá em cada uma de nós. A que pode falar bem de si mesma sem se censurar. Que delícia! Estou bem com o meu corpo, estou bem com a minha celulitezinha. Não gosto, mas ela está ali, faz parte da minha história, beleza. Já entendo o processo. E essa mulher que pode se encarar sem repulsa, que se esforça para aperfeiçoar o seu talento. Reconhecer isso na gente é a parte positiva do processo. Porque enquanto ele estiver abafado, a gente vai ter essas sensações de insatisfação. Ah, para que eu vou fazer? Ninguém me deu valor, sabe? Ficar esperando o reconhecimento do outro não vale a pena. Vale a pena você colocar a sua criatividade, a sua intenção para fora, fazer acontecer, fazer o movimento. Porque quanto mais é a questão do pneu, que está com a bolha de ar ali do lado, rodando, 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 pressionando cada vez mais aquela bolha, que quando ela estourar o pneu já era, perde-se a direção. É você pressionar tanto o cozimento e a panela de pressão tá chiando, tá te avisando, olha, já tá bom, tá rodopiando, o vapor tá saindo. Você não dá atenção até que ela explode. E vai tudo pro teto, pro lado, pro chão. E juntar os pedaços é um processo doloroso que a gente não precisa passar quando a gente faz esse caminho de se conhecer e não se enganar, né? Porque o tema principal foi esse, né? Ocultar, dividir, ritos de passagem. Então a gente não precisa fazer as coisas escondidas. A gente não precisa mais se esconder. Isso, quem muito sofreu foram nossas avós, bisavós, que precisavam se esconder atrás do avental para ser reconhecidas como boas mulheres que criam filhos maravilhosos, de sucesso, porque também se o seu filho não estiver sendo ouvido, vão apontar você, não vão apontar o seu filho como falhas dele. As falhas são nossas, que criamos errado, que direcionamos para uma vida errada. Então, essa parte de se sentir obrigada a ficar escondida, a gente vive pouco. A gente não vive... tem uma vida dupla, mas vive pouco. Continua vivendo da metade da metade. Totalmente. Numa busca de preencher um vazio,
E que, na verdade, nem é um vazio, né? Que tá lotado ali, tá lotado. Tá lotado de quê? De repressão. De repressão daquilo que você tem vontade de fazer, daquilo que você quer fazer, mas em nome de você não faz. E é assim, não é uma questão assim de, gente, é fácil fazer, que nem a Tati estava falando. Não é simples, não é gostosinho. A Tuti também falou, não é gostosinho, é um processo complicado. Mas como ela diz aqui no livro, quando você abre a porta para que esses elementos do seu desejo da alma saiam aos poucos, você vai conseguindo lidar com isso. Uhum. Porque, por exemplo, no carro, você não vai aprender a lidar com o motor inteiro de uma vez. Você vai do micro para o macro. Você vai começar a lidar com o seu carro aos pouquinhos. Como que mexe nesse negócio aqui no volume do rádio, no ar e não sei o quê? Você vai aprendendo aos poucos como lidar com isso. E com a gente é a mesma coisa. Então, como a gente veio de uma sociedade que nos mostrou uma maneira meio equivocada, totalmente equivocada, né, sobre como nós mulheres funcionamos, agora cabe a você fazer o processo de aprender como que isso funciona realmente para você. Porque a sua maneira de lidar com você é diferente da minha maneira de lidar comigo, da Tati, da Tuti. É diferente. É parecido, mas é diferente. Por quê? Porque cada uma tem um conteúdo diferente. Experiências diferentes, memórias diferentes de vida. E que isso fazem um conjunto, talvez, de traumas, de conflitos, onde você vai precisar lidar com isso. Por isso que entra a terapia, né? E essa terapia de saberes femininos, que nós entramos e hoje nós somos certificadas, é que nos ajudou a entender como é que nós funcionamos. E foi também com a ajuda deste livro, que também foi uma orientação na certificação, para que nós pudéssemos entender os nossos processos com mais profundidade. Com mais profundidade. Então, o livro vai começando assim, mas, assim, que nem a Isa fala, né? Primeiro a gente molha o pezinho na água, depois a gente vai entrando, e é assim que precisa fazer. Não tem nada, assim, não tem um mecanismo de você já entrar e mergulhar de uma vez, porque isso é a vida dupla, né? Você já mergulhar de uma vez, talvez seja para você escapar, né, desse seu desejo da alma. Então eu já mergulho direto, foge do país, tentando encontrar a solução para a sua vida quando está aqui dentro reprimido. Uhum. Uhum. E ela fala ali na página 272, ainda essa parte que é importante a gente falar. Mulheres famintas em cativeiro escondem todo tipo de coisa: música, livros proibidos, amizades, sensações sexuais, sentimentos religiosos. Elas escondem pensamentos furtivos, sonhos de revolução. Elas roubam tempo dos seus parceiros, das suas famílias, escondem dentro da casa um tesouro. Elas escondem pensamentos furtivos e sonho de revolução. É dolorido fazer esse processo de autoconhecimento que a gente está falando, ler esse livro, às vezes muita gente não consegue passar do início, ou nem começa a ler, compra ele só o nome, lê a primeira página, já dá uma minha nossa, aqui que eu estou mergulhando aqui. Mas buscar esse sonho de revolução, buscar esse sonho de ser mais rebelde, né? Para que tu veio nesse mundo? Eu penso muito nisso, né? Eu vim para ser rebelde, já dá para ver pelo meu cabelo, então eu não quero ter o cabelo igual aos outros, né? Se todo mundo tem um cabelo castanho, preto, loiro, não, eu quero ter um cabelo diferente. Foi isso que eu comecei a perceber. Peraí, também que rebeldia começa por aqui. Por ter o cabelo do jeito que eu quero ter, não do jeito que as pessoas dizem que, ai, nossa, teu cabelo ficou roxo demais. Eu ouvi muito isso quando eu pintei. Nossa, vai pintar todo o cabelo de roxo? Não, mas não faça uma mecha, faça uma mechinha. Então, mas eu não vim desse mundo para ficar quieta e deixar a vida passar um dia após o outro. Eu vim para ser rebelde mesmo e colocar realmente o que eu quero. Então, acho que quando a gente mergulha nesse processo de dizer, não, eu vou fazer a terapia, porque eu quero realmente ouvir o que a terapeuta tem para dizer, as verdades que eu estou precisando ouvir, não o que eu quero ouvir.
e mergulhar nesse livro, porque a doutora Clarissa também está falando que a gente precisa ler ali, é ir atrás desse sonho que realmente a gente quer, desse sonho de revolução que está escondido nesse mundo, né, da mulher ali. Porque senão a gente realmente, quando sai, ali, que as gurias estavam falando, da fome, né, a gente sai tão faminta, com fome de qualquer coisa que tiver pela frente, porque pega qualquer coisa, por isso muita gente entra em relacionamentos abusivos, porque vou pegar esse, porque preciso casar, então entra nesse logo, entra aí, bebe demais, ou fuma, ou faz outras coisas, etc, né, seja o que for o exemplo, acaba dominada por aquilo, porque entrando nos vícios, que é o que fala na armadilha anterior que a gente falou, sobre mulheres, aí sobre os artistas, né, as mulheres artistas que entram nessa escolha do mundo ali, de acabar entrando nas drogas, outras coisas, porque tá tão com fome da sua escolha, nem sabe exatamente o que tem que escolher, não faz a sua escolha própria e entra em qualquer coisa que vier pela frente como uma forma de fuga, né? Então, esse trecho, né, do que ela vai escondendo as coisas, depois ela fala, esconder uma vida inteira falsa, nunca funciona, realmente, né? E eu, antes da terapia de saberes femininos, até depois, eu era uma pessoa antes e uma pessoa depois, tanto que o meu esposo fala, eu não tenho mais aquela mesma mulher que eu casei lá há 8 anos atrás. Porque realmente, depois que a gente abre essa porta, não tem mais como não olhar. Não tem pode tentar, a gente espernear, a gente pensa assim, nossa, eu vou. Não vou que nem a Edith, nós estávamos conversando. Ah, vou vender coisa na praia, vou largar de mão desse digital, vou largar de mão de tudo, né? Dá vontade umas horas, mas essa persistência da revolução, né? Realmente eu não quero viver com aquela vida falsa que eu criei antes. Eu quero uma nova vida rumo ao sonho, né? Então, não é fácil, mas é possível, né? Estamos aqui para provar que é possível e levar todo mundo junto, porque é possível cada uma levando a outra, e a gente aumenta esse campo aí, né? E aí tem uma parte aqui na página 273, o último parágrafo fala assim: é difícil ocultar fragmentos de vida desse jeito, mas as mulheres o fazem todos os dias. Quando a mulher se sente obrigada a viver às ocultas, ela está pondo para funcionar um modo de subsistência mínima. Vive pouco. Ai, gente, o quanto eu subsisti? Quem nos subsistiu aqui? E a gente, em algum nível, ainda está subsistindo, porque a gente aqui ainda está resgatando. Sim. Todos os dias a gente está resgatando. Porque é que nem uma cebola. Você tira uma camada, aparece outra. Aí você tira outra, aparece outra. Então você vai resgatando, você vai resgatando. Mas é que nem a Tuti falou. Uma vez que você abriu a porta, uma vez que você permitiu abrir a tranca dessa porta, não tem mais jeito. Ela vai ficar aberta. E começam a sair os elementos. Se você tiver ferramentas, se você tiver recursos para lidar com esses elementos, fica muito mais simples. Não é que esse processo, talvez não acabe esse processo. Não adianta a gente querer enganar aqui e dizer para você assim, olha, você vai resolver isso aqui e a sua vida vai ser um mar de rosas. Não é bem assim. Mas pelo menos você sai desse estado de subsistência. Dessa camada. E aí encontra outra camada. Aí você sai desse estado também de subsistência. E aí você vai se permitindo. E aí você observa. A vida é uma contínua evolução. E aí você percebe que você não precisa ser perfeita. E aí você percebe que você não precisa ser a melhor de todas. Que você tem que ser melhor para você. Para você. É você. É só você. É você com você. O Gasparetti falava assim, ó, uma coisa. Você nasceu sozinha, você vai morrer sozinha. Enquanto a gente não colocar isso na cabeça, você ainda vai ter a ilusão de que alguém vai deitar no caixão por você, que alguém vai fazer não sei o que por você, que alguém... E você aí continua subsistindo. O alecrim dourado. Hã? O alecrim dourado. E é isso que ela fala, né? Quando a gente abre essa porta, é aquela coisa, né? Eu vi, eu não consigo desver. Eu convivo com aquilo.
tá escancarado na minha frente. A minha janela abriu e eu tô vendo o sol bonito. Não é nada daquilo que me contaram, não é nada daquilo que eu preferi acreditar para continuar subsistindo, né? E não tem substituto. Como que a doutora fala? A partir do momento que a gente desperta para esse olhar, porque tá tudo escancarado, a gente só precisa aceitar o olhar também, né? Tem isso. Às vezes está confortável onde a gente está e olhar gera uma dor que talvez no momento eu não esteja pronta para suportar. Então tem que ser dose homeopática, né? Não adianta vir de supetão. E aí ela diz, né? O melhor é despertar, se levantar e viver com a maior intensidade possível. Então, é para viver a situação? Vamos viver a situação. Não tem a situação posta para você, mas você fala, não tô legal com isso. Não viva. A gente tem escolhas. A gente pode escolher não seguir tal caminho. Nesse capítulo, né, ela traz muito a vida da Janis Joplin. E quando a Tuti falou a respeito de esconder os sonhos, e a nossa janela está aberta, a nossa panela de pressão e a nossa bolha do pneu, ela traz o trecho em que ela diz, né? A Janis Joplin, uma mulher que pode foi uma mulher que pôde tentar se adequar até onde ela não conseguiu mais. E aí a sua natureza criativa, quer dizer, ela estava com tanta fome, estava com tanta coisa guardada. Então a sua natureza criativa, corroída e revoltada, por ter sido forçada a mergulhar nas sombras, entra em violenta erupção, rebelando-se contra os dogmas da educação, entre aspas, com atitudes irresponsáveis que desdenham seu próprio talento e sua própria vida. Está se desdenhando, está desdenhando de si mesma, de si, por conta da educação que foi dada, aquela questão que eu falei lá no início, os moldes, as caixinhas que a gente foi imposta. Ela, uma menina cheia de espinha, questionada pelas amiguinhas porque não usava maquiagem. E ela curtia muito o som feito pelos amigos no alto do morro, e era lá que ela gostava de estar. Mas ela era criticada por ser uma menina subindo o morro para tocar uma música que não era permitida para mulheres, vamos dizer assim. E aí ela se rebela com tudo isso. Até encontra seu movimento de liberdade, de expressão, mas ela não sabe parar. E aí corrói, aí estraga. E é por isso que concordo muito com o que a Edith falou, e eu repeti um tempo atrás. Achar o meio termo, não estar nem tanto nem tão pouco, buscar não viver um modo de subsistência mínima. Viver com intensidade não significa sair extrapolando os limites seus e dos outros. Tem que respeitar, né? A própria fome de alma tem que se respeitar, se reconhecer. E aí sim, aí entra a terapia. Eu acho que a terapia do feminino ela é essencial para esse resgate, para esse reconhecimento. Esse livro, tem pessoas realmente que eu conheço que me disseram, eu não consigo sair do primeiro capítulo. Né? Porque reconhecer as perdas do caminho que a gente teve, nossa, eu era assim, por que eu não sou mais criativa? Né? Por que eu não sou mais aquela mulher intuitiva, aquela pessoa intuitiva? Porque a gente vai botando no fundo do poço, a gente vai botando na sombra. Cada vez mais você vai sobrepondo, você vai atachando. Uma hora não dá, gente. Imagina você pressionar uma mola ao máximo, que você conseguir segurar. Uma hora, teus dedos não vão conseguir, vai soltar. E aí ela vai, e você não vai ter controle sobre isso. Não é uma questão de controlar, né, de se podar, mas é uma questão de se cuidar. A gente aprende a não se cuidar, né? A gente aprende a cuidar dos outros. Todo tempo. Uma coisa muito legal que você falou agora, na terapia de saberes femininos, a gente sabe disso, né? Que é uma coisa muito difícil, e a Tuti estava comentando sobre isso, que é a mulher ter dificuldade, por exemplo, de saber com o que ela sonha. Qual é o sonho dela? É muito. E fica a pergunta aqui. Dá uma analisada em você. Qual é o seu sonho? O nível de dificuldade de encontrar a resposta está no mesmo nível do quanto a gente sufocou a nossa alma, os nossos desejos. Então, se você tem dificuldade de encontrar qual é o seu sonho, não é do seu filho, tá?
Não é falar assim, ai, se meu filho entrar na faculdade. Não, é o seu sonho, para você. Entendeu? E se Porque é duvidar, o sonho do óbvio. teu filho nem entrar na faculdade. Hã? E se duvidar, o sonho do teu filho nem entrar na faculdade. Essa é outra coisa. Pois é, então não vale, não vale. Essa opção Não não vale. vale. É você. Não é falar assim, mas quando eu e meu marido. Não, também não vale. Não Sabe aquele vale. negócio que você chora? Sabe aquele negócio que você chora no banheiro? Então é aquilo. Entendeu? Tem nada a ver com seu marido, não tem nada a ver com seu filho, nem com a sua mãe, com o seu pai. Não tem nada a ver, tem a ver com você. Essa é que é a grande dificuldade. Porque a gente entrou num rol aí de viver a vida do outro, o sonho do outro, que não sei o que do outro, que a gente não sabe quem é. Acabou, não sei. O que eu tô fazendo aqui? O que eu vim fazer aqui? Que loucura. Isso Então, aí é muito, né? procura descobrir aí qual é o seu sonho. O que te dá aquele calorzinho aqui dentro? E vai ter um negócio muito interessante que vai acontecer na hora que você vai falar assim. Ai, meu Deus, eu não posso falar isso, não. Ai, não, isso aqui eu não posso escrever, não. Vai ter, hein? Vai ter. Para as mulheres que têm mais dificuldade, vai ter. Sabe? Ai, não, isso aqui parece muito grande, não. Ah, não, isso aqui, pelo amor de Deus, me deu até um arrepio no coração agora, nas pernas. Escreve. Escreve. Só escreve. Ai, não, mas e se alguém lê? Não guarda, guarda. Ou você joga fora depois. É só para ficar mais nítido para sua mente. Qual é o desejo dessa? Talvez não se realize, ou talvez se realize. Mas coloca, seja honesta com você, coloca lá. Faz experimento. Vamos ver o que acontece. Depois você comenta aí. Manda aí pra Tuti. A Tuti vai aguentar a bucha. Vamos ver o que a Gisele comentou aqui. Por isso é importante os círculos de mulheres, estudo sagrado feminino, viver as mulheres selvagens que somos, uma vida conectada com a minha essência. As 3 coisas que ela falou. Porque, assim, só para contextualizar isso que a Gisele falou, dos círculos de mulheres, assim, a gente está convivendo numa cultura com várias mulheres que têm essas mesmas dificuldades, que estão vivendo o sonho dos outros, etc., que estão vivendo aquela vida com o marido, com o filho e tudo mais. E tem um momento que, para a gente poder olhar para o livro das mulheres correm com os lobos tranquilamente, buscar esse autoconhecimento mais fácil, estar em grupos de mulheres que também estão buscando isso, é essencial para entender, peraí, tem mais pessoas como eu, tentando, olhando para esse autoconhecimento, olhando para isso, né? Então, é uma dando a mão para outra, não é aquela guerra que tu tem a roupa mais bonita que eu ou não, tem a vida melhor que a minha ou não. Não é isso. É a gente dar a mão uma para outra para criar esse grupo forte de uma nova cultura, onde as mulheres realizam os seus sonhos, né? E é isso que a Gisele falou também, conectar tanto com a mulher selvagem, que é isso que ela fala no livro, o arquétipo da mulher selvagem, dessa liberdade, né, selvagem, ser livre, poder fazer as nossas escolhas de ter o cabelo roxo, ou preto, ou azul, ou cor-de-rosa, curto, comprido, seja o que for, e as outras escolhas de ser empreendedora, ou fazer faculdade, ou não fazer, e ser conectada com essa essência, né? E isso que a Edith estava falando do sonho, tem um trecho que ela fala o seguinte: as mulheres, infelizmente, no casamento, agem assim. As mulheres forçadas a se sentir inferiores, agem assim. As mulheres cheias de vergonha, as que temem ser punidas, expostas ao ridículo ou à humilhação, agem assim. As mulheres com instintos feridos agem assim. Esconder o que se faz só é bom para a mulher no cativeiro se ela esconder o que for certo. Só se o que ela esconder for exatamente o que a levará à libertação. Então, a mulher ela age assim, né, como exausta, cansada daquilo ali o tempo todo, porque ela realmente está lutando, ela nem sabe o que ela veio nesse mundo lutar. Porque eu acho assim, a gente veio nesse mundo para lutar pelos nossos sonhos, não pelos sonhos dos outros, nem para construir a vida dos outros. Só que como a gente aprendeu que precisava casar, precisava ter filho, precisava isso, precisava aquilo, entrou nesse ritmo, não teve tempo de olhar para o seu sonho, né? Aí chega uma fase da vida que o pneu tá
quase estourando, ou ele já estourou, e aí tu pensa, por que eu tô fazendo aqui nesse rolê? Que eu quero realmente? E aí não sabe responder. E aí as empreendedoras geralmente respondem, eu quero transformar a vida das mulheres. Que lindo! Novamente, tu está querendo transformar a vida dos outros, né? Mas antes de transformar as vidas das mulheres, tu precisa transformar a tua. E como vai ser isso, né? Qual é o sonho que tu tem para transformar? Então é muito lindo a gente querer ajudar as mulheres. Eu quero ajudar as mulheres, estou ajudando as mulheres empreendedoras, Edith, Tati também. Ter um negócio onde a gente faz os nossos atendimentos e tudo mais. Mas o que nos move a fazer isso, né? Porque se eu não souber o que me move a fazer uma consultoria, uma mentoria, chega um momento que eu vou desanimar. Eu vou cair e vou voltar para quê? Vou lá para o trabalho, com salário de carteira assinada, vou para o serviço público, porque é mais fácil, é o que eu aprendi. É mais fácil eu ir para lá e obedecer às regras já determinadas por outros do que eu ter atendimentos e ser uma empreendedora. Então eu preciso saber o que me move, esse sonho. E só que, como a Edith falou, nessas fases, tem as fases, né? As fases quando a gente descobre que está vivendo o sonho dos outros e não está vivendo o nosso sonho. Uma delas é isso, da gente ter vergonha do próprio sonho, porque a gente pensa, minha nossa, é tão diferente. E tem a fase do, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não sonhei isso antes, né? O arrependimento, a culpa de não ter decidido. E tem a fase também do, é tarde demais. Se eu não fiz isso antes, agora eu não posso sair desse casamento, agora eu não posso sair desse emprego, agora eu não posso porque é tarde. Só que nunca é tarde, né? Se a gente viver o nosso sonho de verdade e alterar. Se eu quiser mudar alguma coisa que eu disse lá no passado, que eu concordei e agora eu não quero mais concordar, tá tudo bem. A gente muda, a gente é cíclica, a gente não é linear, eu tenho que viver a vida toda nesse mesmo ritmo, né? Então, essa parte do trecho traz muito isso que a Edith falou, e eu sinto que a maior dificuldade é realmente responder isso. Muito difícil responder o seu sonho e tem essas fases. Enfrentar essas fases do, meu Deus, porque eu não sonhei isso antes? E será que esse sonho, eu posso sonhar isso? Que vergonha que eu tenho de sonhar, né? E aí a pessoa começa a esconder o seu sonho de novo, colocando aqui embaixo do tapete, mais uma vez, porque dá vergonha. Aí ela até consegue falar, aí depois passa um período, ela finge que esqueceu o sonho, aí depois ela volta de novo, depois ela finge que esqueceu o sonho, aí ela volta de novo. Mas são as fases que a gente vai passando e é importante, por isso é importante estar no círculo de mulheres, assistir as lives, participar de outros círculos, tem muitos círculos de mulheres por aí, não só esse que a gente está fazendo aqui, mas que uma possa perceber que a outra também está vivendo esse problema, está vivendo essa questão de não saber dizer o seu sonho, de não saber se perceber, né? Então, por isso, uma ajudando a outra, mais fácil a gente ir levando junto, né? Que dificuldades todos nós temos, né? Né, Gurias? Com certeza. E a gente nunca vai parar, né, nesse movimento, né? Esse movimento nunca vai parar. E agora que surgiu, pelo menos para mim, que surgiu, né, essa questão do círculo de mulheres e tudo, a gente vê, é como um grupo de apoio, né? Onde tem as pessoas que estão mais ou menos no mesmo nível ali, né? Na mesma busca, parecida, e que se apoiam, e que se ajudam, e que se estimulam para que possam ter força, né? Por exemplo, falar da menstruação, falar como é que foi, sabe? Começar a resgatar tudo isso, sabe? Começar a ressignificar tudo isso. Esses grupos ajudam muito nisso, né? E a leitura do livro, né? A leitura do livro, essas lives que a Tuti faz também. Outra forma de começar a se observar para poder se conhecer melhor é que nem a Tuti está fazendo as lives de manhã, né? Falando dos hábitos. Que a gente começa a ter os hábitos e a gente nem percebe. A gente não sabe, né? A gente não sabe como que a gente age. Você sabe como que você toma banho? Você sabe por onde você começa? Que mão que você pega o sabonete? Qual é a mão que você usa o shampoo? Como é que você termina? A gente não observa. A gente não observa porque a gente vai fazendo tudo no automático. Quando você começa a observar a maneira que você age durante o seu dia,
é uma forma de você se autoconhecer. É uma forma de você fazer mudanças dos hábitos, por exemplo, que você não quer mais. E não simplesmente ir fazendo. E falar assim, ah, não, eu sou assim mesmo. Nasci assim. Não tem jeito, não. Gente, a gente não pode se resignar. A resignação nestas lives não vale. A gente precisa fazer a diferença. A gente precisa mudar aquilo que não está agradando. E não precisa ser do grande, pode ser do pequenininho, tipo como tomar banho. Ou você procurar qual é o seu sonho. Qual é o sonho da sua vida? O que você deseja? Aí fica todo mundo calado. Fica todo mundo calado. Silêncio. É uma pergunta que dá É um medo. momento de silêncio. É uma pergunta que dá medo. Medo de responder, medo de pensar, porque você pode achar no final que você está traindo alguém por não estar pensando igual, por não ter um sonho no mesmo padrão. E aí a gente fala assim, não posso pensar assim, eu não posso ser tão diferente assim, né? E O aí, subconsciente, ele como mecanismo de sobrevivência, ele vai usar uma das características do subconsciente é esse mecanismo de sobrevivência. Como ele sabe que tem algumas coisas lá que você não está fazendo nada parecido, é por isso que vem esse medo, né? Fala assim, mas se eu sonhar isso, aí eu vou ter que mudar. Eu vou ter que mudar, sabe? Porque aí a minha família vai falar. Aí meus amigos vão falar. Aí eu vou ter que sair do emprego. Porque não é, esse emprego é uma bosta. É uma bosta. Eu vou precisar reconhecer isso. Eu vou precisar reconhecer que eu estou num relacionamento horrível. Horrível, não no sentido de que seja um relacionamento abusivo ou qualquer outra coisa. Mas é aquele que você não quer. E se você quer se relacionar com uma mulher e não com um homem? E você não aceita? Silêncio. Silêncio de novo no palco e na plateia. Então, vai dar medo mesmo. Mas, gente, vai ter que fazer que nem o Gaspareto falava, catar o touro à unha. Não vai ter jeito, vai ter que agarrar no chifre. É você com você mesmo. É você com você mesmo. Sinto te dizer, mas você está sozinha. Você está sozinha nessa busca. Você pode ter apoio, que é o grupo de mulheres, lives como essa, o livro, Irananã e terapias. Agora, quem vai ter que fazer você não. É você que vai ter que catar o touro. verdade. E aí fica silêncio. Alguma coisa pra gente se encaminhar para finalizar? Bom, faço minha todas as palavras da Edith. Hoje que arrasou. E pedir que as mulheres façam esse exercício que ela propôs. Coloca num papel, ainda mais a gente que está, se não me engano, na lua crescente, né? Qual é o teu sonho? O que você quer para daqui a um mês está começando a realizar, pelo menos, para não botar uma coisa tão grandiosa que você vai achar impossível e aí abandona, né? Qual é o teu sonho para daqui a um mês? O que você pode se movimentar? Como que você... Ou então, o que eu posso fazer para começar a me perceber? Tem a questão do banho, que é uma coisa tão aleatória, automática, que a gente não dá importância. E uma que eu comecei a fazer há um ano e percebi muita coisa, é não pular da cama quando eu acordo. Porque parece que eu acordei. Correndo. Isso! Meu espírito entra meio torto, sabe? Não fica normal o dia quando eu pulo da cama. Então eu percebi que quando eu acordo e me percebo, e percebo como foi a minha noite, eu tive uma boa noite de sono, foi um sono de qualidade, vou aqui mentalizar o meu dia. Pronto. Eu não vou perder tempo do dia, eu não vou perder ritmo do meu dia, mas eu vou ter ele desenhado. Então já é um começo para me perceber ao longo do dia também. Porque é um exercício contrário quando eu vou deitar. Deitei, a gente bate aquele papo gostoso, e aí estou eu comigo mesmo, né? Que aí tá na hora de entrar na minha madorminha, dar aquela cochilada, falei assim, como é que foi meu dia? Não foi legal. Essa ação que eu tive não condiz com aquilo que eu ando acreditando, com o que eu quero mudar. Então, esse exercício
de olhar para si, reconhecer seu corpo, sua mente, seu espírito, sua alma, seus desejos. Eu acho que começou tudo com essa pergunta: qual é o teu sonho? O seu mesmo. Eu acho que aí é silêncio aqui e silêncio da plateia, como você falou. E a gente deixa esse marimbondinho, essa abelhinha aí na cabeça de cada um. Se você quiser, você pode responder semana que vem. Pode ser. Né? Eu tenho um para daqui a 15 dias, gente. É porque a Todos gente daqui a 15 dias. já tá fazendo terapia com vocês aqui. É verdade. Com certeza. É terapia isso aqui, hein? Isso aqui Uma são exercícios. sementinha foi plantada, Hã? uma sementinha foi plantada, com certeza. Uhum. Então, a Gislene comentou aqui duas coisas. E a Edith falou das lives que eu tô fazendo às 7h30 da manhã sobre os hábitos. Essa questão do sonho, se perguntar qual é o seu sonho, também é um hábito. Porque se tu não se perguntou até hoje, é uma coisa totalmente nova. Tu aprendeu sempre a sonhar a vida os outros. Durante, sei lá, quantos anos tu tem? 30 anos, mais de 30 anos. Tu passou 30 anos sonhando os sonhos dos outros. Então agora é hora de a mudança do hábito. Sonhar o seu sonho. E aí não vai ser de uma hora para outra. É a persistência e a insistência do que realmente tu quer ser rebelde nessa vida e realizar o teu sonho, né? Então, ali as pessoas falam, quantos dias o hábito se instaura se eu ficasse pensando no meu sonho durante 21 dias? Mas se tu não tiver insistência, persistência e tá nesse autoconhecimento, ele não vai se instaurar. Tu vai ficar anos pensando nesse sonho, procrastinando, não fazendo, né? Então, o desconhecido, ele nos dá medo, como a Edith estava falando, dessa questão da sobrevivência, né? Porque, um exemplo, aqui a Gislene. Gislene que está sempre aí comigo nas lives. Gislene, nos conhecemos aí pela internet, através de um círculo de mulheres desse aqui, onde tinha uma convidada que era da cidade dela, e ela entrou na live e nos conectamos. Ela veio a Santa Maria, nos conhecemos pessoalmente. E a Gislene, se eu não tivesse começado esses círculos, não estaria conhecendo a Gislene, não estaríamos aqui, Edith e Tati, não conheceria a Tati mais profundamente, porque realmente eu poderia ter escolhido não fazer uma coisa desconhecida, que era fazer essas lives aqui. Poderia ter escolhido ficar na minha zona de conforto, quietinha, e não ir atrás de dar outras pessoas e me ajudar, porque eu também queria ler o livro e estava dolorido para ler o livro, então vamos impulsionar aqui com uma live, né? Então, quando eu comecei esse livro, a primeira motivação de fazer essa live foi para eu ler o livro. Eu não posso dizer que foi para ajudar mulheres, porque primeiro eu tenho que ter o meu objetivo do porquê fazer essa live. Aí a consequência vai ser ajudar as mulheres que estão do outro lado, que vão estar aí, vocês que estão assistindo e se ajustando, né? E a Gislene, para terminar essa história, que eu conheci então pelos círculos de mulheres, Gislene está me incentivando aí, me cutucando a fazer um círculo de mulheres presencial. Já conseguiu lugar e tudo, sendo que ela nem mora aqui em Santa Maria, mas ela já tem tudo. Então, a Gislene já deu um jeito de me incentivar. O que eu pensei quando ela me disse isso? O que o meu cérebro disse? Mas tu nunca fez um círculo presencial. Tá doida? Pra que vai fazer isso? Tu nem sabe fazer? Fica quieta aí fazendo online mesmo, que é o teu lugar. Então eu tenho que enfrentar esse medo e aproveitar que eu tenho o apoio tanto de outras pessoas e dela que tá me incentivando e me dizendo vai lá e faz, para poder acabar com esse medo. Porque eu só vou acabar lá no dia que eu fizer e entender. Realmente eu sou capaz de fazer um círculo, porque nós somos capazes. A gente só tem que precisar da confirmação, a gente é capaz. Às vezes eu preciso ir lá e fazer, como fazer uma live, como fazer um post, como isso, aquilo, para confirmar que a gente é capaz de realizar os nossos sonhos, que é o que a gente está falando aqui. Então, trazendo esse exemplo aqui da história, que a Gislene me incentivou muito, mas se eu não tivesse começado, então se cada uma de nós não começar os nossos negócios, não tem como saber se vai dar certo ou não, se vai para o nosso sonho ou não. E outra, se vai ser aquele sonho que a gente passou, porque pode ser outro sonho.
O meu sonho é trabalhar numa multinacional. Hoje eu nem imagino, não quero nunca trabalhar numa multinacional. Então, o meu sonho anterior era esse, agora não é mais. Então, por que que eu não posso mudar também os meus sonhos durante o processo? Mas eu preciso começar a sonhar os meus sonhos, né? Eu acho que era isso que eu queria terminar hoje, finalizando e trazendo essa história da Gislene, que me incentiva muito aí sempre. E que é possível a gente ir para o desconhecido, né? Conhecer pessoas online e ainda ter todo esse apoio. Então, uma aqui apoiando a outra, a gente vai levar adiante muito mais esse feminino, né? Que vai curar o mundo, curar cada uma de nós e melhorar aí as coisas para rumo aos nossos sonhos, né, meninas? Com certeza. É isso Gratidão, mesmo. 2h15. Beijos. Beijo. Beijo. Obrigada, Tuti, Gratidão por mais essa. sempre vocês aqui, todo mundo que está assistindo e quem vai assistir depois. Beijo. Até a próxima.